Quero cumprimentar a todos com a bendita paz do Senhor e espero que tenham tido um bom Natal, juntamente com a família ou com amigos, mas realmente, especialmente na presença do nosso Deus e com Jesus Cristo. E Ele é a razão do Natal, bem? Ele é a razão do Natal. E eu gostava nesta tarde nesta altura de Natal também, continuar na série de Filipenses que nós temos vindo a estar, porque nós vamos constatar que estes versículos são, pelo desígnio do Senhor, muito apropriados também a esta época, embora a palavra de Deus seja sempre apropriada a todas as épocas. Mas, na realidade, nós vemos aqui esta série de pregações Alegria na Prisão, capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, nós vamos ver que o Senhor Jesus tem sido muito misericordioso connosco e está interessado na nossa vida. E Ele, na realidade, deseja que nós cooperemos uns com os outros. Paulo já tinha falado isto no capítulo 1, nos primeiros versículos, acerca desta cooperação, da alegria que ele sentia, da saudade que ele sentia ao lembrar-se desta igreja, lá em Filipos, que era uma colónia romana. E na última pregação nós vimos que Paulo expressou um dilema muito sério, porque ele sentia da parte de Deus que ia morrer, que ia partir. E qual era o dilema que sentia? Por um lado, ele queria partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Mas por outro lado, ele desejava ainda visitar novamente os filipenses, e não só, as outras igrejas, e desempenhar e fazer o serviço e a obra do Senhor. Nesta terceira pregação desta série, nós vamos ver dois grandes assuntos que estão aqui nestes versículos, que vamos ler. O primeiro deles é um apelo que Paulo faz à unidade, à cooperação, e também a segunda grande temática, o segundo grande assunto está no capítulo 2, que é o exemplo do apóstolo Paulo. O exemplo do Senhor Jesus, quer dizer, também o apóstolo Paulo dava exemplo, mas na realidade vamos ver mais o exemplo do Senhor Jesus Cristo, um exemplo de humildade, de serviço e de dedicação. Vamos então ler, se os irmãos não se importarem, ficariam de pé, e vamos então ler Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entregáveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. E nós dizemos Amém. Vamos orar. Paizinho querido, estamos aqui na Tua santa presença e temos cantado para Ti, Senhor, temos louvado o Teu nome, que é excelso, que é digníssimo. E queremos agora, Senhor, pedir e rogar a Tua bênção, a Tua direção, a orientação do Teu Espírito Santo para aquilo que vamos considerar, pensar, refletir, e que seja proveitoso não só à nossa mente, mas que, sobretudo, Senhor, seja transformador na nossa vida, Senhor, e que possamos permitir que Tu mudes aquilo que tens que mudar, Senhor. Transformes a nossa maneira de pensar e ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos contigo, Jesus, mais humildes, mais prontos para o serviço, mais cooperantes, Senhor. Opera essa obra em nós, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Juntos na fé pelo Evangelho. A passagem que nós lemos no versículo 27 começa: portai-vos dignamente. No Natal, os meninos costuma-se dizer: se tu te portares bem, vais ter muitos presentes, não é? Aqui não estamos a falar para meninos, para crianças, mas estamos a falar para varões e mulheres, para homens e mulheres que são convocados a portarem-se bem. Para cristãos, portai-vos dignamente, ou seja, vivam de um modo digno, vivam bem, vivam de forma que agradem a Deus. É interessante que esta palavra no grego, portai-vos, está relacionada com uma expressão grega que se chama politeia, que está ligada a polis, cidade, e é traduzida até numa versão muito interessante, da nova versão internacional, por cidadania. Cidadania. Eu até posso ler: não importa o que aconteça, exerçam a vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Nós devemos ser bons cidadãos. Devemos obedecer às autoridades. O cristão é chamado não a desobedecer, a não ser que a obediência implique desobedecermos a Deus, e aí temos permissão da parte de Deus para desobedecer, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens, mas de uma forma geral as autoridades querem bem às pessoas, e as leis são para o nosso bem e para a proteção de toda a cidade, da nação e até do mundo. Então nós, como cristãos, devemos viver de um modo digno, de um modo agradável. E a pergunta é: estamos nós a ser bons cidadãos? Estamos nós a cumprir com as leis do nosso país? Eu penso que sim. Graças a Deus, pelo exemplo da maior parte, não diria todos, mas da maior parte dos cristãos, que dão bom exemplo. Até mesmo na pandemia, as igrejas evangélicas deram bom exemplo. E claro que há exceções, infelizmente, mas de uma forma geral, nós temos dado um bom exemplo nesta área. Mas não só isso. Também devemos trabalhar de forma justa e digna. Devemos pagar os nossos impostos, e são muitos, devemos pagar as nossas taxas, devemos cumprir com a velocidade. Isto às vezes é difícil, mas eu não estou a dizer que isto é tudo fácil, mas importa realmente cumprirmos com as leis do nosso país. E então aqui o apóstolo diz: viver de forma digna. E notem que ele está prisioneiro, ele está preso. E preso de uma forma injusta. Mas ele mesmo assim ele pede, solicita que os cristãos obedeçam de uma forma útil e serena às autoridades. E depois ele avança para outro versículo. Aliás, estes versículos falam muito acerca da cooperação e da unidade. O versículo 27, por exemplo, diz aqui: estarem no mesmo espírito. Não é? Na parte do meio, estarem no mesmo espírito, combatendo juntos pela fé, tendo o mesmo ânimo. E mais à frente, no versículo 30, ele diz: tendo o mesmo combate. No capítulo 2, versículo 2, ele diz: completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Sintais o mesmo. Ou seja, esta ideia de unidade é repetida, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. No versículo 5 do capítulo 2, tendo o mesmo sentimento que houve em Jesus, Cristo. Ou seja, há aqui um apelo do apóstolo a esta cooperação, a esta unidade que tem que existir dentro da igreja local. E nós sabemos que esta igreja local tinha ali alguns problemas nessa área, porque pelo menos duas irmãs
estavam de candeias às avessas, como nós costumamos dizer, e tinham ali problemas por resolver, mas há aqui este apelo incessante do apóstolo Paulo para estarmos juntos a combater na fé evangélica, juntos a combater pelo Evangelho. E, irmãos, o cristianismo tem tido, infelizmente, uma triste história de divisão. Aliás, o protestantismo é caracterizado por isso. Ciclicamente, há muitas divisões, igrejas dividem-se, igrejas separam-se. Isto é este traço divisionista é um traço da comunidade evangélica, não só em Portugal, mas no mundo e até ao longo da história. E nós sabemos que a desunião enfraquece a obra. Mas alguém poderá dizer, não, mas em Cristo nós estamos unidos. De uma forma invisível nós estamos unidos. E a este propósito, George Stott, um autor que eu aprecio muito, como penso que já imaginam, ele escreveu assim: hoje em dia, muitos dos nossos cristãos evangélicos não hesitam em ceder à tentação patológica que temos de fragmentar-nos, de dividir-nos, de separar-nos. Para tanto, refugiamos nas nossas convicções sobre a unidade invisível da Igreja, como se a manifestação visível não importasse. O resultado disso é que o diabo acaba tendo maior sucesso na sua velha estratégia de dividir para conquistar. E a nossa desunião continua a ser o grande empecilho para o evangelismo. Enquanto nós não entendermos que precisamos estar unidos uns com os outros e unidos nos bons propósitos do Evangelho, do Senhor, para o avanço da obra, nós realmente não vamos a lado nenhum. E especialmente igrejas pequenas como a nossa, cada vez mais precisamos estar unidos. Os poucos que nós temos e somos, precisamos estar cada vez mais unidos uns aos outros para conquistarmos esta nação, esta terra para o Senhor Jesus Cristo. O interesse não é encher só os bancos vazios. O interesse é levar vidas para o Senhor Jesus. É cooperar com Deus e uns com os outros para levar o Evangelho, a bandeira do Evangelho, as boas novas da salvação a muitos. E para isso precisamos estar unidos. Precisamos estar unidos em oração, precisamos estar unidos na pregação, precisamos estar unidos no ensino. Irmãos, precisamos estar unidos nas reuniões públicas, não é? Imaginem que se alguém de fora nos visitasse e encontrasse os bancos todos vazios, que testemunhos estaríamos nós a dar? Então precisamos estar unidos uns com os outros. O combate é pela fé evangélica, é a mensagem. E por outro lado, irmãos, esta união que é tão necessária, que é tão urgente de nós compreendermos. Nós entendemos que às vezes a dissolução, a divisão é inevitável. Às vezes não há a possibilidade de haver mais cooperação. Então às tantas é melhor abrir outro trabalho e a pessoa está noutra igreja local e assim ser abençoada e servir ao Senhor também. Mas dentro da igreja local, quanto nos seja possível, façamos tudo para a paz, para a edificação. Que esta é a ordem do Senhor. E compete-nos a nós fazer isso. Mas por outro lado, no versículo 28 desta passagem que nós lemos, o apóstolo diz: porque a vós, e está a escrever à igreja, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, nós não nos devemos espantar com o sofrimento, com os combates externos à fé, e internos até. Mais à frente, no capítulo 3, Paulo vai até expor os maus obreiros, os judaizantes, aqueles que estavam a estragar a obra de Deus de uma forma interna. Estavam a infiltrar nas igrejas, estavam a perturbar, estavam a trazer falsas doutrinas, estavam a desviar o povo. E nós, como igreja, temos que estar sempre atentos a esses que, infelizmente, ainda existem. No versículo 29, avançando um pouco, percebemos que os crentes devem estar preparados para sofrer, como nós já lemos. E entender que estas contrariedades e sofrimentos são normais à vida cristã. Aliás, Paulo escreveu a Timóteo, diz que quem quer viver de uma forma justa e pia deve esperar sofrimentos. Deve esperar contrariedades. Portanto, irmãos, quando vem uma dificuldade à nossa vida, isso faz parte do pacote.
do pacote cristão. E é este realmente, e devemos estar preparados para isso. Mas, avançando um pouco mais, no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo diz que a Trindade Divina está aqui unida. Ele diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, e aqui lembramos o amor do Pai, se há alguma comunhão no Espírito, então vemos aqui a Trindade Divina, o Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Vemos aqui que ele depois, mais à frente, ele vai começar a falar acerca desta unidade, desta cooperação que deve existir. O Senhor Jesus orou pela nossa unidade, para que eles sejam um, como nós também somos um. Ou seja, a unidade divina, ela existe. Não há divisão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus quer, na sua essência, partilhar esta unidade com os seus filhos. E os seus filhos devem estar unidos uns com os outros, em amor. O Senhor Jesus orou por nós, orou por ti, orou por mim, e Ele quer que possamos estar unidos uns aos outros. E há bênção e há alegria na unidade. Filipenses 2:2, como nós já lemos, diz: comportai a minha alegria, comportai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Aquilo que alegrava o apóstolo Paulo lá na prisão era ouvir dizer que a igreja em Filipos estava muito unida. O que é que Paulo diria da nossa igreja? O que é que Paulo diria de ti e de mim? Será que nós estávamos a alegrar o apóstolo Paulo? Será que estamos a alegrar o Senhor na unidade que estamos a expressar? Ou temos que avançar nessa área? Há bênção, há alegria na unidade. E por outro lado, nada devemos fazer por contenda ou por vanglória, mas com humildade, diz o versículo 3. Nada façais por contenda, vanglória. A glória é vã, não é? A glória do homem é vã, mas por humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo. O egoísmo é a causa primária de todos os problemas. O egoísmo, o egocentrismo, é a causa primária de todas as lutas, todos os ciúmes, todos os divórcios, de todos os problemas no lar. É o egoísmo. Quando a esposa não se preocupa com o seu marido, vai haver problemas. Quando o marido só se preocupa consigo próprio e não dá um presente de Natal, pode haver problemas. Então nós devemos amar a nossa esposa, preocupar-nos com ela, interessar-nos por ela, e ela deve se preocupar connosco. Quando nós só olharmos para o nosso umbigo, o que é que vai acontecer? Vão acontecer problemas. E muitos problemas também. E essas inimizades, por vezes, são extensíveis não só à família, mas a todo tipo de relacionamentos. Porque o egoísmo estraga, o egoísmo perturba. A regra áurea do Senhor Jesus, lembrando lá o Evangelho, Mateus 7, capítulo 7, versículo 12, diz: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a regra áurea. Tudo o que tu queres que te façam a ti, faz tu aos outros. Amém? E este foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. E esta chamada regra de ouro, ou regra áurea, é complementada aqui no versículo 4 do capítulo 2. Porque diz aqui: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isto é um complemento daquilo que o Senhor Jesus ensinou. Não só olhar para nós, não só fazer aquilo que nós queremos que nos façam a nós, mas também preocupar-nos com as necessidades, as dificuldades dos outros. E estarmos cá para ajudar e abençoar. E neste domínio, irmãos, de ajuda, de humildade, de cooperação, nós temos o exemplo máximo que está nesta passagem. E quem é o exemplo máximo? Quem é a pessoa que nós devemos olhar? Já falámos nele aqui várias vezes hoje. É o Senhor Jesus Cristo. E então no capítulo 2, versículo 5, até o versículo 11, que nós lemos na parte final, nós temos aqui o ponto central desta história e desta trama divina, que é o Senhor Jesus Cristo a encarnar, a vir a este mundo. Que sendo Deus, Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, e já vamos ver o que é que isso significa. Mas Ele fez-se homem, Ele fez-se carne, tomou forma humana e veio até ao nosso mundo. Isso é o Natal. Jesus encarnou. E Ele viveu em obediência, mas Ele também morreu.
e ressuscitou, e está vivo e vai voltar. E isso é toda a essência destes versículos que nós lemos. No original, estas palavras do versículo 5 são uma poesia. Ou seja, elas estão escritas em poema. E alguns estudiosos até defendem que estes versículos são um cântico e era um hino cantado pelos primeiros cristãos do primeiro século. Ou seja, no primeiro tempo, os cristãos cantavam este hino, que é muito bonito. E alguns até nos chamam, alguns estudiosos chamam Carmen Christi, o Cântico de Cristo. O Cântico de Cristo, do Senhor Jesus. E vemos então aqui o exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo. Porque ele é o exemplo do oposto do egocentrismo, não é? Ele é o exemplo do amor. Ele é o exemplo da humildade, Jesus. Jesus é a maior resposta para o nosso problema de egoísmo. Muito egoísmo, pouco Jesus em nós. Falta-nos Jesus, não é? Quando nós estamos a dar muito lugar a nós próprios, é porque realmente não estamos a dar lugar a Jesus Cristo. Diz aqui o versículo 6 que Jesus, sendo em forma de Deus. Então Jesus não era Deus? Claro que era Deus. Jesus era Deus. E esta forma de Deus significa que Jesus era participante da natureza divina. Jesus, antes de nascer, já era Jesus e já era Deus. E depois de nascer, ele continuou a ser Deus. Ele era participante. Tinha a natureza divina. E nós vemos isto de uma forma muito clara em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Por isso, vemos ali claramente que Jesus era Deus. E não há dúvida que Jesus era Deus. Mas ele aniquilou-se, e aparece o versículo 7 aqui. E às vezes nós não compreendemos esta palavra aniquilou-se. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aniquilou-se. Aniquilou-se ou esvaziou-se. Ou seja, isto significa que ele escolheu deixar de ser só Deus e tomou também a forma humana. Uma natureza nova foi adicionada a Jesus quando ele nasceu. Foi a forma humana. Foi a humanidade. E a humanidade, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, Jesus também as tinha. Jesus, como homem, não podia estar em dois locais ao mesmo tempo. Não é? Jesus teve fome, teve sede. Jesus sofreu, sentiu dor. Jesus experimentou todas as realidades que nós, seres humanos, experimentamos. E é por isso que nós vemos aqui este esvaziamento, vemos aqui esta aniquilação, esta restrição que Jesus se submeteu. Jesus, sendo Senhor e Deus, ele não só assumiu a forma humana, mas ele assumiu uma forma humana de servo. No original doulos. No original, realmente, ele era um escravo. Ele fez escravo por nós. Um servo. E viveu como este homem servo, na dependência e obediência do Pai. A vontade dele não era a vontade dele, era a vontade do Pai. Ele disse várias vezes que vinha para fazer a vontade do Pai, não a sua vontade. Claro que a vontade de Jesus era perfeita, mesmo como homem, e entrava sempre em consonância. Nunca entrou em conflito com a vontade do Pai. Ao contrário de nós. E Jesus tinha todos os direitos e razões para viver bem e fazer bem às pessoas, e depois nada terminava mal. Só que Jesus escolheu um caminho. Foi o caminho da obediência, e o caminho da obediência implicava ir à morte, e morte de cruz. E aqui a história complicou. Mas isto era necessário, porque Jesus precisava deste caminho para realmente salvar a tua vida e a minha. E sem este caminho de entrega, de rendição, de sofrimento, tu e eu não podíamos ser salvos. Cumpriram-se no Messias Jesus as profecias referentes ao servo sofredor. Lá de Isaías 42, Isaías 53. Então nós vemos aqui a humilhação de Jesus, que foi cruel. A humilhação de Jesus, que a si mesmo, ou seja, voluntariamente se deu. A humilhação de Jesus, que escolheu o caminho da cruz. A humilhação de Jesus, que foi gozado, que foi insultado, que foi injustamente
crucificado. Ele foi rejeitado por todos, mesmo até pelos seus discípulos, que fugiram. E Jesus sofreu isto como homem. Mas mesmo assim, esta humilhação, que assim mesmo, no versículo 8, conforme nós lemos, ele escolheu, esta humilhação surtiu efeito. Deu fruto. E nesta sociedade tão egoísta e individualista, Jesus é o maior exemplo de amor e de abnegação que nós temos. Porque Jesus orou ao Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Gosto muito de uma frase que encontrei num livro de Andrew Murray, que diz: Cristo é a humildade de Deus incorporada na natureza humana. O amor eterno, humilhando-se a si mesmo, revestindo-se com as vestes da mansidão e da bondade para vencer, servir e salvar-nos. Cristo é a humildade de Deus incorporada na natureza humana. Queremos uma noção ou uma definição do que é humildade? Olhamos para Jesus. Precisamos de mais humildade, precisamos de mais Jesus. E esta humilhação obediente, como eu dizia há pouco, traduziu-se na maior exaltação. Porque o nome de Jesus, que é a sua pessoa, foi exaltado acima de todos. Este servo doulos foi feito Senhor, Cúrios, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Vai haver um dia em que todos se vão curvar perante Jesus. Ali não vai haver escolha, não vai haver vontade. Ali vai haver a ordem de Jesus. Jesus vai se manifestar como Cúrios, como o Senhor. Ele já não mais ali será servo sofredor. Mas o servo sofredor foi exaltado e ele agora é Senhor. E quando o contemplarem, todos cairão diante dele e clamarão: só Jesus é Senhor, só Jesus é Senhor. E vão fazer isto todos os homens grandes e pequenos. Todos os anjos vão fazer isto. Todos os demónios se vão curvar perante Jesus. É interessante que Jesus, quando apareceu numa certa ocasião e repreendeu aqueles demónios, e eles viraram-se para Jesus e disseram: vieste-nos aqui importunar antes de tempo. Porquê? Porque eles vão ter um tempo, os demónios, em que se vão curvar. E eles sabem isso perante Jesus. Há um tempo para isso acontecer. E este tempo de exaltação está quase a chegar. E então toda esta trama divina, tudo isto que nós estamos aqui a observar, tinha um único alvo: era promover ainda mais a glória de Deus Pai. Era glorificar a Deus, porque este é o propósito da criação, glorificar a Deus. E é por isso que nós vamos aqui, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, e a parte final diz: para glória de Deus Pai. Glória de Deus Pai. Irmãos, que haja em nós este sentimento de humildade parecido com Jesus. Eu sei que isto é fácil a falar, é difícil a praticar. Quando Jesus se humilhou, também não foi fácil para ele como homem. E para nós também não é fácil humilhar-nos. Quando pensamos que temos razão, quando pensamos que temos todas as respostas, quando pensamos que todo o mundo está enganado e que só nós é que estamos certos, é difícil viver em humildade. Mas este é o caminho, irmãos, da bênção. E o primeiro passo rumo à humildade é perceber-se orgulhoso, disse C.S. Lewis, o autor das Crónicas de Nárnia. O primeiro passo rumo à humildade é perceber-se orgulhoso. Há muito orgulho ainda em mim, irmãos. Há muita vaidade, há muita soberba. O Senhor precisa tratar-me. E por isso, irmãos, busquemos o Senhor. Que nos possamos humilhar na sua presença. Possamos reconhecer diante uns dos outros que precisamos uns dos outros também. Procuramos guardar e praticar a unidade do Espírito. Procuramos servir a Deus com alegria, com humildade, imitando o Senhor Jesus.
E que esta humildade de Cristo seja uma evidência na igreja, na nossa vida, no nosso relacionamento. Que não haja lugar à soberba, ao orgulho. Mas vivamos na sua dependência, na dependência do Senhor. E se tiver aqui alguém hoje, a ouvir-nos, que ainda não compreendeu que Jesus é Senhor, que hoje, de uma forma plena, confesse diante dele os seus pecados, em primeiro lugar, e depois confesse que Ele é Senhor na sua vida. E ser Senhor significa que Ele manda. E Ele tem todo o direito de mandar, porque Ele morreu para te salvar. Por isso, queridos irmãos e amigos, que nós hoje possamos confessar e declarar com fé que só Jesus é Senhor. E isto para a glória de Deus Pai. Amém? Que o Senhor ricamente vos abençoe.